Bom dia, tudo bem? Aula do Marcelo Geografia, segundo médio A é a aula do dia 5 de junho, segundo médio B é a aula de 28 de maio. Eu espero que vocês estejam assistindo os vídeos no dia certo, né? Vai ficar chuchu, beleza. E o roteiro dessas aulas, ou seja, a parte escrita, a lição de casa, você procura no site do Luterano, acho que já aprenderam, né? O segundo médio A, tá? Vai primeiro pegar o roteiro no dia 2 de maio e vai assistir o vídeo no dia 5 de maio, tá? Agora o segundo médio B vai assistir primeiro o vídeo no dia 28 de maio e vai pegar o roteiro, o que está escrito, no dia 4 de junho, tá? Então fique esperto para as datas. Pega o roteiro na lição de casa, passa no caderno, tá? E eu estou começando agora um outro assunto. Acabou a natureza no Brasil, como eu tinha falado, né? Se fechar a porta que está dando eco aqui, aguenta aí. Não tem que o colégio inteiro ouvir o que eu estou falando, né? Aí, voltei. Eu vou estar falando agora de população do Brasil, tá? Vai ter agora 3 perguntas, tá? População do Brasil é a primeira, a pergunta 20. Não escreve nada, lembra? Não escreve nada. Presta atenção, vê a luz e o titio aqui, tá? Depois a parte escrita, tudo com esquemas, tá tudo no roteiro, tá? Atenção, tá? 20. Olha aí, a pergunta é: por que dizem que o Brasil é um país muito populoso? Vê a hora. É um país muito populoso, porém ele é pouco povoado. Não é a mesma coisa? Não é. Por que o Brasil é um país muito populoso? Populoso tem a ver com o número de habitantes, tá? E o número de habitantes do Brasil é um número alto, é um número grande. Como no Brasil tem um número enorme de habitantes, o país é muito populoso. No Brasil tem aproximadamente, agora é 2020, 212 milhões de habitantes. Em população, o Brasil é o 5º do mundo, tá? Quais são os países que tem mais gente do que o Brasil? Você tem a China, 1 bilhão 300 e tralala milhões. Você tem a Índia, 1 bilhão e 300 milhões. Você tem em terceiro lugar os Estados Unidos, mais ou menos 330 milhões. Quarto lugar, vocês têm ideia? Tem ideia quarto lugar? É a Indonésia. A Indonésia deve ter uns 240 milhões de habitantes, tá? E em quinto lugar, o Brasil, 212 milhões. Como no Brasil tem um número grande de habitantes, o Brasil é um país muito populoso, do mesmo jeito que é a Índia, a China, a Indonésia, os Estados Unidos, é muita população, tá? Agora, e o povoado? O povoado não tem a ver com o número de habitantes. O povoado tem a ver com a famosa, será que você lembra do ano passado? Densidade demográfica. Que é para você ver se um lugar está cheio de gente apertado ou se um lugar não tem ninguém e está vazio, tá? Lembra do exemplo do ano passado? Tem um paísinho minúsculo, 30 mil habitantes. Nossa, existe? Existe. Esse país é Mônaco, um mini país lá cravado no litoral da França, né? 30 mil habitantes é bem menos gente que o bairro de Ipiranga, tá? Só que Mônaco é minúsculo. Mônaco só tem 2 quilômetros quadrados, é uma micronação, né? 2 quilômetros quadrados seria uma área de uns 200 quarteirões. Não é nada, ridículo, tá? E o Brasil tem 212 milhões de habitantes. Só que vou comparar o Brasil com o Mônaco. Olha o tamanho do Brasil, tá? Com o Brasil desse tamanho, Mônaco tinha que ser nessa escala menor que esse pontinho, tá? O Brasil é tão gigantesco, enorme, e tem uma população enorme, né? Só que é tanta gente para um país gigantesco.
Então você pode espalhar todo esse monte de gente pelo território, que fica todo mundo confortável, tem lugar vazio no nosso país ainda que nem a Amazônia. Aliás, daria para colocar no Brasil inteiro a população de todo o planeta, 7 bilhões de habitantes com tranquilidade, tá? Lembra da continha que era? Você divide a população pela área do país. No Brasil, se você fizer a conta, vai dar mais ou menos, a densidade demográfica do Brasil, 24 habitantes por quilômetro quadrado, tá? E em Mônaco, se você dividir 30 mil por 2 quilômetros, a densidade demográfica de Mônaco é, olha aqui, 15 mil habitantes por quilômetro quadrado. É pouca gente, mas o país é tão pequeno que todo mundo fica espremido, um grudado no outro. É bastante gente, mas o país é tão grande que tem espaço sobrando. Olha a densidade no Brasil, 24 habitantes. Pra você ter uma ideia, 1 quilômetro quadrado seria 100 quarteirões. No Brasil, se fosse espalhar toda a população bonitinho, para cada 100 quarteirões, teria 24 pessoas. E em Mônaco, para cada 100 quarteirões, teria 15 mil habitantes. Que é um exemplo também de um país que é muito populoso e muito povoado, porque o Brasil é pouco povoado. O Japão. O Japão é muito populoso. O número de habitantes é grande. O Japão tem quase 130 milhões. Só que o país é apertadinho, é pequenininho. Ele também é muito povoado, porque é muita gente num país pequeno, fica tudo apertado. Se eu não me engano, a densidade demográfica do Japão é mais ou menos 800 habitantes por quilômetro quadrado. Quer um exemplo de um país pouco populoso e pouco povoado? O Canadá. O Canadá de tamanho é o segundo maior país do mundo. Só que a população do Canadá não chega a 40 milhões. Se você pegar aquele país enorme e colocar pouca população, no Canadá vai dar mais ou menos 4 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Então, já estou dando um monte de exemplo, estou voltando à matéria do ano passado que era demografia. Nossa, falhou. Coisa de voltar às aulas, né? Que eu estou voltando à matéria do ano passado que era demografia, estudo da população. Eu só quero que você volte para o Brasil então. O Brasil é muito populoso porque o número de habitantes é grande, 212 milhões, e o Brasil é pouco povoado porque a nossa densidade demográfica é baixinha, é só 24 habitantes por quilômetro quadrado. Apesar da população ser grande, o país é enorme e tem país espaço sobrando para todo mundo, tá? Deu para entender? Vou apagar a minha bagunça. Isso aqui, na verdade, é um repeteco do ano passado, quando eu expliquei população, né? Acho que o pessoal que agora é quase adulto, né? Entendeu? Vou para a segunda pergunta, gente. A segunda pergunta de população brasileira, que é a 21. A 21 é assim: escreva sobre a natalidade e a mortalidade no Brasil. Natalidade é nascer gente, né? Mortalidade é e daqui para melhor, né? Bater as botas, né? Para te explicar, eu vou colocar aqui uma data, ó, 1970. Eu já estava vivo nessa época, eu estava fazendo aqui 3 anos, hein? Titio sabe das coisas. Acontecia de um jeito antes de 70 e passou a acontecer de outro jeito depois de 70. Antes de 1970, o Brasil era um típico país pobre, quase que a totalidade da população, não, exagerando, uns 70% da população brasileira morava na roça. O Brasil não era um país urbanizado. Quando você mora na roça, naquela época antes de 70, por ser um país pobre, você dependia de uma economia rural, você tinha que plantar para comer. Era muito difícil estudar e ir para a escola, então uma boa parte do povo era analfabeto. Nessas épocas aqui, antes de 70, a população do Brasil analfabeta batia quase que metade da população, 50%, tá?
era difícil estudar, só estudava quem morava em cidade grande, que tinha escola perto. Na roça era raro escola, né? Como o pessoal morava na roça e era pobre, não estudava, não tinha energia elétrica no interior do Brasil, à noite acendia um lampião e ia dormir cedinho, né? Não tinha televisão, rádio era artigo de luxo, então não circulava informação. Além do povo ser ignorante, o povo também era desinformado. Resultado, lembra, ia dormir, não tinha o que fazer, né? Não tinha o que fazer à noite, né? A população, as pessoas tinham uma penca de filho, uma penca, tá? Naquela época, antes dos 70, a média era, acredite, uma média de 7 filhos por mulher. Isso aqui chama taxa de fecundidade. Eu consigo te dar um exemplo, tá? O meu pai, que nasceu em 1930, bem antes dessa época, o meu pai era uma família de 13 irmãos. Minha mãe, que nasceu em 44, também bem antes dessa época, era uma família também de uns 7 irmãos, tá? Então tinha bastante filho, né? E só você ver, pergunta para o seu avô, para a sua avó, quantos irmãos eles tinham, tá? As mulheres eram ignorantes, não tinham informação e não sabiam como evitar filho, não sabiam. E mesmo que elas soubessem como evitar filho, métodos anticoncepcionais, contraceptivos, não tinha dinheiro para comprar, né? Um monte de filho. Então a natalidade nessa época era alta, tá? A população crescia muito, tá? E como que era a mortalidade? O pessoal morava na roça, né? O pessoal era analfabeto e ignorante, não era na roça? Então o que acontece? O pessoal, por ser pobre também, não tinha acesso a remédio, não tomava vacina, era completamente assim, ignorante em matéria de doença. Vou te dar um exemplo gritante. Tinha um monte de filho, daí o filho estava fazendo cocô morto, estava com diarreia. Que eles falavam, nenê está com caganeira, não falava, né? Então, olha a cabeça. A mulher pensava, se o meu filho, aqui no colo, se o meu filho está fazendo cocô mole, está com diarreia, é porque ele está com excesso de água. Então eu vou parar de dar água para ele. Assim o cocô volta a ficar durinho e o menino fica bom, né? O que acontece? Ela não dava água para o menino morria desidratado. As crianças daquela época morriam de coisa idiota que nem desidratação. Só para você saber, a última coisa que você tem que fazer é suspender a água. Se a criança está com diarreia, ela está perdendo água. Você tem que dar para ela o famoso soro caseiro. Só que isso é informação que não tinha na época. Como que é o soro caseiro? Dá para a criança, num copo, põe uma colher cheia de açúcar e uma colherinha de sal. Mistura tudo e dá para a criança. Você cura a criança em água misturada com açúcar e sal. Como não sabiam, tinha um monte de filho e a molecada morria. Como morava na roça, brincava na água suja, rolava no esterco do boi, do porco que era na roça, estava andando furava o pé numa pedra, pegava tétano e morria. A pessoa pegava alguma doença que hoje em dia, com remédio e tratamento simples você cura, não tinha remédio, não tinha tratamento, a pessoa morria, tá? Então era normal as pessoas morrerem muito cedo. Naquela época, antes de 70, a mortalidade tanto de criança como de adulto era muito alta. Então, naquela época, o brasileiro vivia em média 54 anos. A idade média, a expectativa de vida no Brasil, quer dizer, a idade que você ia morrer, a média era 54 anos. Eu teria mais um aninho de vida, se fosse naquela época, tá? Percebeu? Então, a natalidade era alta porque nascia muita criança. A mortalidade também era alta porque, por causa das condições ruins de morar na roça e a ignorância e a pobreza, as pessoas e as crianças morriam. As pessoas morriam em média com 54 anos, tá? Resultado, muita criança, pouco velho, né? Mas nascia muita gente e morria muita gente. A população então até que não crescia tanto, crescia, tá? Mas não crescia assim, tão disparado assim, tá? Aqui, daí a partir de 1970, a partir daí,
A partir de 70, o Brasil não ficou rico, né? Você fala que o Brasil começou a se tornar um país emergente, começou a melhorar, industrializar, né? Quando ele ficou um país emergente, mudar de lado, quando ele ficou um país emergente, daí começou a ser urbanizado, então as pessoas passaram a morar nas cidades, nas cidades as pessoas começaram a trabalhar, se trabalharam, começaram a estudar, compraram televisão, compraram rádio, começaram a ser mais bem informadas. Daí na cidade tinha posto de saúde, campanha de vacinação, distribuição de remédios para pessoas carentes, tá? As pessoas trabalhando, estudando na cidade, a vida começou a melhorar. As mulheres trabalhando na cidade, primeira coisa que a mulher faz, filho dá muita despesa e atrapalha o tempo da mulher, né? O que ela faz? Menos filhos, né? Como é que a mulher vai ter menos filhos? Ela tem dinheiro para comprar os métodos anticoncepcionais, contraceptivos, e ela tem o conhecimento para conhecê-los, né? Então, o que acontece? Caiu drasticamente, ó, tô falando hoje, tá? Hoje, 2020. Hoje, a média é 2 filhos por mulher. Ó, eu vou te mostrar então como que foi assim, pouco a pouco, né? Meu pai, 13 irmãos, minha mãe, os 8, né? Eu tô aqui nessa época, então eu e meus irmãos, nós estamos na transição, né? Eu tenho 3 irmãos, então foi o Wagner, a Cláudia e o Alessandro. Então meus pais, que é um monte de filho, já diminuíram, tiveram 4. E nós estamos agora hoje em dia, 2020, vou até botar aqui, ó. Estamos hoje em dia, né? 2020. A média hoje no Brasil é 2 filhos. Olha como despencou. Que bom, né? Por exemplo, o Wagner teve 1 filho. A Cláudia teve 1 filho. O Alessandro teve 1 filha. E eu estou aqui encalhado e não tive nenhum, né? Ou seja, os meus irmãos tiveram 1 filho. É menos do que isso. Você que está assistindo essa aula, tá? Que é da atualidade aqui, século 21. Você tem uma penca de irmão? Pode ver que a chance é você ser filho único ou ter um irmão só, né? Um ou outro aluno que é raridade fala, eu tenho 2 irmãos, tá? Então o que acontece? Diminuiu bastante a natalidade. Diminuiu bem, tá? Ainda bem, né? E a mortalidade? A mortalidade a partir dos anos 70 também caiu. Que por causa de estar morando nas cidades, urbanização, a educação, a informação, as pessoas se vacinaram, passaram a comprar remédio, se não tinha dinheiro ia no posto de saúde e ganhava o remédio de graça, né? Informação ensina, ó, se teu filho tiver com diarreia, dá o soro caseiro, tá? Então o que acontece? A pessoa está doente, hoje em dia até câncer, ela vai no hospital público não é aquela maravilha, o hospital público, né? Mas ela é atendida e de repente até com câncer ela é curada, né? A maioria das vezes é curada. Então hoje em dia um monte de doença tem cura, não morre de doença idiota. Resultado, hoje o brasileiro vive em média 76 anos. Melhorou bem, hein? Melhorou pra caramba, tá? Então, mas tem país melhor que a gente. Por exemplo, o Japão estão chegando nos 90 quase, né? Pô, mas está muito bem, ó, dá uma olhada, aumentou 22 anos, tá? Então o que acontece? Antes de 70, natalidade e mortalidade altas, tá? E a partir dos anos 70, principalmente hoje, natalidade e mortalidade caíram. Então a população brasileira, que até estava crescendo num patamar assim, num ritmo grande, né? Parou, a população está crescendo bem menos agora, tá? E atenção, como as mulheres estão tendo menos filhos e as pessoas estão vivendo mais, a tendência é a população brasileira envelhecer. A gente está se aproximando dos países ricos, que tem população adulta e bastante idoso. Aqui não. Aqui nessa época, a maior parte da população brasileira era de crianças. A população brasileira era jovem. E população jovem tem país pobre, né? Então que bom, a situação melhorou, tá? Gente, rapidinho então, explicando assim, eu sei que você entendeu, né? Você consegue entender, você é inteligente,
Você está no século XXI. Então, natalidade. Antes, a natalidade era alta e a mortalidade também. Atualmente, a natalidade e mortalidade caíram porque o Brasil ficou emergente, as condições melhoraram e as pessoas moram nas cidades, na zona urbana, passaram a ter menos filhos, estão vivendo mais, e a tendência é a população brasileira envelhecer, ter muito mais adulto do que criança, tá? E no futuro vai ter bastante gente no Brasil idosa, com mais de 50 anos, né? E daí cria problemas que um país com muita gente idosa, como é que o governo vai conseguir pagar tanta aposentadoria? Daí você já ouviu falar na tal da reforma da Previdência, né? Já estão pensando nisso, como pagar esse monte de velho no futuro, tá? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo, tranquilão, tá? Tranquilo. Então já falei da 21. Vou apagar a luz. Onde eu coloquei? Tá aqui. Onde eu coloquei o apagador. Eu vou entrar na 22 agora. A 22 eu vou te explicar com gráficos isso aqui. Presta atenção que você viu isso comigo no 7º ano, mas você era criancinha, você tinha dificuldade de entender, e agora você está no 2º médio, você é quase um adulto, tu vai entender. Eu vou falar agora das pirâmides etárias, tá? Eu vou primeiro rapidinho explicar a pirâmide etária e vou te mostrar as imagens, tá? Você vai entender bonitinho. O que é a pirâmide etária? Puxa na tua memória. É um gráfico que lá tem as idades 0 a 10, 11 a 20, 21 a 30, 31 a 40, 41 a 50, 51 a 60, 61 a 70, 71 a 80 e mais de 80. Então aqui vai entrar quem tem 80, 81, 99, 157, tá? Matusalém. Você vai colocar desse lado os homens, você vai colocar aqui as mulheres, vai dividir homem e mulher, tá? E aqui vai ter os milhões de habitantes, tá? Então vai ter os milhões de habitantes homens, os milhões de habitantes mulheres. O que faz? Quando tem o recenseamento, que no Brasil chamam de censo, que aqui é de 10 em 10 anos, o censo 60, censo 70, censo 80, censo 2000, censo 2010, vamos ver se agora com a pandemia vai ter o censo 2020, né? Será que vai ser adiado? Não sei. De 10 em 10 anos o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele vai em todo o Brasil e conta a população, vê como que vive, quanto que é homem, quanto que é mulher, quanto que ganha, quanto está desempregado, tudo aquilo lá, né? E daí uma das coisas que fazem é contar homens e mulheres em faixas etárias. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, seniors, tá? E aí vai indo. E você vai montar como que vai dar, né? Imagina que com um número, ó, vou dar um exemplo. Imagina que num certo país deu assim. Estou inventando, tá? E imagina que mulher deu assim, tá? O que acontece? Só de olhar, deu uma pirâmide mesmo, né? Ó, deu uma pirâmide. Só de olhar, eu sei que é um país pobre. Como é que eu sei? Olha aqui a base da pirâmide. Olha a base da pirâmide. Ela é muito larga. Qual que é a idade? Ó, 0 a 10. Então tem muita criança. Agora, a partir dos 11 anos, conforme a população vai envelhecendo, as pessoas nascem, né? Mas daí elas vão morrendo, até que lá nos velhos não tem quase ninguém, né? Então a base é larga e o topo é fininho, é estreito. Sinal de que nasce um monte de criança, mas qual dessas crianças, qual a porcentagem que chega a ficar velhinho? Quase ninguém. É um país pobre. Nasce muito e vai morrendo. Por que vai morrendo? Mortalidade infantil, fome, doença, violência, né? Agora, o contrário, vou fazer de qualquer jeito, porque eu estou com
pressa aqui, tá? Para te mostrar. O contrário, um país que seria rico. Um país que seria rico, ele seria mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim. Ele é gordo aqui no meio, ó. Ele é gordo no meio. Por que ele é gordo no meio? Porque a base onde é criança é mais estreitinho, porque as mulheres têm menos filhos, né? E quem nasceu chega à idade adulta, não morre, então fica cheio de adulto. E os velhos, às vezes, é até mais larga que de criança, né? Tem bastante velho. Se der gordão assim, é um país rico. Puxou na memória do 7º ano? Estou fazendo rapidinho porque eu já fiquei no 7º ano. Vou te mostrar agora as imagens, tá? Te mostrando as imagens vai ficar bem melhor. Porque o meu desenho, feito com pressa aqui, pô, ficou um horror, né? Mas o que vale é a intenção de você entender, né? Vou apagar para você ver a imagem. Vou apagar essa coisa feia. Vamos ver o bonito. Enquanto isso a luz vai, aí dê luz, aparece a imagem. Vai aparecer. Opa! Tá aparecendo a luz, maravilha, ainda bem que não deu pau. Vou apagar a luz para você ver. Tá aparecendo, aí. Olha aí. Aí tem um monte de pirâmides etárias, tá? Tem um monte. Então eu vou te mostrar. Lembra do desenho ridículo que eu fiz? Olha aqui, ó. É de um país rico ou um país pobre? País pobre, né? Olha aqui, onde é criança, idade baixa, super largo, e vai afinando até onde tem os velhinhos, os idosos, quase não tem nada, né? Isso é típico de um país pobre, né? Quer ver agora um país rico, melhorando aqui, ó. Tá dando pra você ver? Peraí, eu separei. Oh, tá aqui, ó. Vamos ver se é esse que eu... Não, é esse. Esse. Poxa, onde que tá? Não tá. Vou clicar nesse aqui então. Calma, gente. Calma que tudo dará certo. Vou abrir aqui, ó. Quinta imagem para abrir. Vou dar uma ampliada. Olha aqui, ó. Aqui seriam típicos países ricos, tá? Não sei que país que é. Aqui, ó, país rico, dá uma olhada, ó. Dá uma olhada. É gordo aqui no meio, ó. Tá melhorando o negócio. E tá começando a melhorar. Ainda não é bem o que eu queria. Vamos lá que a gente procura. Tira esse aqui que eu não quero mais. Vem aqui. Opa, aqui, ó. Esse aqui, ó. Vou ampliar. Abrir imagem. Isso, me ajuda aí, muito bem. Olha aqui, gente, país rico, gordo no meio, ó. Gordo, olha isso aqui. Gordão no meio. Mais adultos do que criança. Maravilha, né? Agora eu vou te mostrar o caso do Brasil. Que eu separei. Ó, eu não vou mais aparecer aí não, tá? Não, vou aparecer sim. Olha aqui, ó. Aqui é a pirâmide etária do Brasil, olha a data, 1950. E naquela época a população do Brasil era mais ou menos 54 milhões. Bem menor que de hoje em dia, né? Típico país pobre. Olha de criança como que é. O que nascia de criança, ó, vai tudo morrendo, até que velhinho, ó, já não tem quase nada. Exemplo de país pobre, você está vendo aí. Olha esse aqui agora. Ainda é o Brasil. Em 1970, a população era 95 milhões. Continua ainda um país pobre, ó. Continua. Ainda tem mais criança, mas ó, vou comparar para você ver com o outro. Ó. Olhou para ele? Tá começando, ó. Era assim 50, era assim 70. Tá melhorando. Quer ver agora bem melhor? Olha agora. Aí a pirâmide etária do Brasil em 1990, a população era 150 milhões. Olha as crianças começando a encolher e os adultos começando a ficar do jeito que estava, sem afinar muito, ó. Já está melhor, para você entender. Olha aí, essa é 90, essa é 50. 50, 90, olha a diferença.
Como que está hoje em dia? Está olhando? Olha hoje em dia. Essa é a pirâmide etária de 2020. 212 milhões de habitantes, tá? Ó, pode olhar. Adultos já chegou agora a ter mais que crianças. Então a população agora pode ver, tem mais adultos do que criança. E olha como aumentou legal de idosos, tá? Então tudo leva a crer que a população brasileira está ficando mais velha, tá? Está envelhecendo. O que é uma boa coisa, o que é bom. Mostra que o Brasil está no caminho certo, tá? Olha esse aqui, ó. Nem imagino. Não, aqui é absoluto, é outra coisa, não tem nada a ver. Acho que já deu. Opa, isso aqui. Nossa, o que é isso? Vou abrir para ver que nem eu sei o que é. Isso, que grande. Vixe, que lugar que será que é isso, hein? Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada. Não disse que é, tá? Uma estimativa. Olha como que era. Muitas crianças, que está em azul, adultos em verde, idosos em laranja. Olha como a tendência de um país que melhora, no caso do Brasil, é ficar mais adultos do que criança vai encolher. E olha o número de idosos aqui, dá uma olhada, tá? Isso é pirâmide etária. Deixa eu acender a luz. Acendi. Pessoal, não se preocupa. Deixa eu fazer dar uma mágica aqui. Pessoal, não se preocupa que essa parte das pirâmides etárias eu coloquei bonitinho, tá no roteiro. Você vai seguir a data bonitinho. Lá eu coloquei do Brasil comparando 70 com 2020. Vai entender legal. Qualquer dúvida manda um e-mail para mim, tá? Mas eu acho que não vai ter problema. Tudo bem? Joia? Valeu, obrigado. Vou desligar. Até a próxima. Bye.